Bom dia, está começando um I Agora. O I Agora hoje, segunda-feira, feriadão, mas a gente está aqui para discutir o futuro do nosso mercado financeiro e as oportunidades. No início desse programa, eu queria primeiro dar os parabéns para o Haroldo, que há uns dois programas para trás aí, Haroldo, você falou de Guararapes num desses programas. Não sei se você lembra. Né? A gente comentando sobre o varejo, você tocou no assunto de Guararapes e de lá para cá o papel subiu mais de 25%. Já são os frutos aqui do e agora, das nossas discussões para a nossa audiência, né, Haroldo? O papel aí, quer dizer, na realidade a gente teve uma recuperação da bolsa como um todo, mas o papel da Guararapes, ele realmente ele foi um dos papéis que mais se destacaram aí no setor de varejo. Recuperou muito mais que a Bolsa. É muito por conta do que, assim, os papéis caíram muito, né? E eles vêm fazendo, como eu já falei, eles vêm fazendo um bom trabalho e dentro desse setor aí, o que eu apostaria no momento seria esse papel realmente. Tá. Agora, hoje a gente está aqui, né, porque eu, Gustavo Lobo, o Haroldo e o Júlio, porque a gente quer discutir um assunto que está começando a tomar corpo. Porque com a reprovação não, mas com o parecer contrário do TCU, parece que, e o TSE caminhando aí para uma investigação do eleitoral, a gente parece que se desenha um cenário de impeachment, ou pode ser uma possível renúncia. E qual o efeito disso no mercado? Né? Primeiro eu queria. Ô, Júlio, e aí? Vai ter, não vai ter? Quais são as suas expectativas? A presidente já está barganhando cargos aí, né, hoje, semana, fim de semana. Qual é o objetivo dela? Tentar isolar cada vez mais o Eduardo Cunha e saber qual vai ser a reação do Eduardo Cunha, que ele está prestes a ser afastado do cargo de presidente da Câmara. E aí a questão é essa: o que ele vai deixar, qual é o rastro de destruição que ele vai deixar para o governo? Se ele aprovar o impeachment, está aberta a porteira para a boiada passar. Na hipótese dele sair antes de aprovar o impeachment, aí ela teria uma sobrevida, mas a preocupação da Dilma é essa: o que vai acontecer com o Eduardo Cunha essa semana e qual a postura dele frente a aprovar ou não o impeachment. Aprovando, o PSDB já está mobilizado para tentar agilizar esse trâmite, que é um trâmite muito lento, ainda vai para uma comissão mista do orçamento, ainda vai ser discutido em várias instâncias até chegar a uma votação final que dizem só deve ocorrer no início de 2016. Então, a agilidade da oposição em torno do impeachment será essencial para a aprovação do impeachment. Agora, nesse meio tempo, a economia pode melhorar, o ajuste fiscal pode passar, a CPMF pode passar, e aí essa má vontade com a presidente pode se reduzir. Então, realmente, é um ambiente de muita incerteza, e essa semana é decisiva, porque é a semana em que vai ter uma definição do Eduardo Cunha e se ele vai deixar esse rastro, essa herança para a presidente, que é deixar o impeachment tramitar no Congresso. Mas vocês acham que essa recuperação do mercado da Bolsa, que a gente acompanhou, já é função de um possível afastamento dela, hein? Difícil saber. O Haroldo e Lobo, eu não consigo enxergar no mercado essa recuperação. Foi um rally, o mercado estava muito depreciado. A questão do adiamento da elevação dos juros nos Estados Unidos pode ter detonado também isso, não só o ambiente doméstico. É um clareamento que houve nessas últimas... Tem esse ponto que você falou. Os Estados Unidos mostrou que os juros não devem subir tão cedo mais, né? Só em março, talvez. Isso pode ter dado uma folguinha. O câmbio está muito, né, cara? Oi? Muito depreciado, né? Está muito depreciado o mercado. Também, eu acho que foi um posicionamento de oportunidade, já que o mercado estava muito aviltado, e aí as pessoas foram às compras. Qualquer fator foi um gatilho que detonou esse processo. Agora, realmente não existe um ambiente atual que detone esse processo, que justifique esse processo. Não existem fundamentos, né, gente? Foi um movimento de ajuste do mercado frente à depreciação anterior. A gente falando no curto prazo. Porque se tiver alguém escutando que investe em longo prazo, você comprar Guararapes igual quando nós fizemos o I Agora, que o Haroldo falou, a R$ 48, poxa, era o preço que ela estava, você viu alguns papéis em preços bem convidativos, né? Sim. Então, de forma que para quem investe no longo prazo, esses solavancos aí de curto prazo é oportunidade para montar uma carteira no mercado. Agora,
Não é um ciclo consistente, né, Lobo? Acho que não é. Não, não tem fundamento nenhum para se manter um. Como é que é, Haroldo? Não tem verdade, não. E diga que vai subir, que vai pegar uma tendência, não. Isso é mais um piquezinho, né? Uhum. É porque não tem também, macroeconomicamente, não tem nada pronto para a gente ter uma melhora no mercado. Não tem. Não tem. Não. O ajuste não anda. Nada, não se sabe para onde vai. Nem expectativa de que vá acontecer alguma coisa. É. Por exemplo, os vetos são vetos importantes, que é o do reajuste do judiciário e da vinculação do salário mínimo a aposentados, estão sendo adiados, estão sendo empurrados com a barriga. A questão do judiciário é interessante, porque o Congresso, a Câmara, não quer tramitar esse veto e vai prejudicar o judiciário que está julgando o Lava Jato, que está colocando, né, o Ministério Público, que está colocando todo o Congresso envolvido. Então, isso aí eu acho que é um receio dos congressistas em aprovar uma medida que vai de encontro contra o judiciário. Isso tudo acaba atrapalhando, né? Então, estamos numa velocidade muito lenta, está muito lento o processo, né? Tudo muito lento. O Tombini colocou isso na semana passada, olha, o ajuste está aquém do esperado, está muito lento o processo, está muito ruim. Não, sem culpar o Levi. E ainda tem essa questão, senhores, do debate aí, nos bastidores do PT, em torno da saída do Levi e a entrada talvez do Meirelles. Isso aí ainda não foi para debaixo do tapete, né? Continua em discussão mas das costas do PT, embora não tenha credibilidade nenhuma. É isso que eu quero dizer. Tudo bem, você troca o ministro da Fazenda, mas a questão do governo de não ter apoio no Congresso, de não conseguir aprovar e de não ter uma agenda positiva que possa melhorar o mercado, que possa trazer um pouco mais de tranquilidade, de perspectiva, né? A gente bate sempre nessa tecla da perspectiva positiva. Isso daí já está há muito tempo que a gente já vem batalhando com isso, já no fim do governo, no segundo mandato do governo HC. Os partidos eles não têm uma agenda Brasil, eles têm uma agenda de poder deles. Então, no segundo mandato do governo, você vê o que aconteceu agora, no segundo mandato do FHC, o PT votou contra diversas medidas que o PTB queria implementar. Quando o PT, e aí essas medidas não passaram, quando o PT recentemente botou essas medidas para serem votadas, né, o que o PSDB fez? O PSDB votou contra. Então, assim, não tem Ministério da Fazenda, não tem assim, ninguém que consiga unificar isso. Não tem uma agenda Brasil, tem uma agenda de partido, uma agenda de poder, e é PSDB, PT, essa polarização, que a gente não vai chegar em lugar nenhum, e enfim. Isso é outra coisa, realmente, isso é um negócio que irrita, né? A gente tem essa polarização e as pessoas ficam defendendo lado a lado, defendendo inclusive besteiras que os lados falam. Como? Um fato também relevante, interessante, que eu li aí na coluna do Jardim aí do Globo, é que o Levi andou sondando o Daniel Glazer, que já foi diretor do Banco Central no passado recente, para assumir o lugar do Tombini também. Então sairia o Tombini, sairia depois o Levi. Então os bastidores aí do governo estão bem intensos nesse sentido. O Tombini também está insatisfeito, né, porque ele reclamou que ele perderia o status de ministro, depois mantiveram ele como ministro, mas ficou um ruído de comunicação nessa relação do Tombini com o governo. O Haroldo colocou bem, a gente não tem uma agenda Brasil, né? A gente não tem uma agenda positiva Brasil. E para se manter no poder. Até o ajuste fiscal do Levi é um ajuste ponte, né? Para tentar atravessar 2016. Exatamente, perfeito. Não são medidas permanentes, né? Porque se você, olha, eu acho que não tem um político capaz de implementar as medidas necessárias que a gente precisa para o país sair do atoleiro, não 2016, 2017, mas entrar numa rota de crescimento. São medidas antipopulares, né? São medidas que vai ter, o político que as implementar pode ter sua carreira acabada, porque vai ser uma conjunção social contra. Mas a gente chegou até aqui numa sinuca e precisa mexer nisso, né? São direitos adquiridos antigos que, para o Brasil voltar a crescer, se o Brasil quiser crescer 4% do PIB, porque é muito importante que as pessoas entendam, principalmente quem assiste esse programa, o crescimento de 2001 a 2008, até 2009, mais ou menos, do Brasil, não foi
causados exclusivamente por fatores internos. O Plano Real deixou uma base, porque austeridade fiscal, todo aquele negócio que a gente sabe que o Plano Real implementou na economia brasileira, deixou uma base para que houvesse uma estabilidade econômica. E nós somos agraciados com uma queda do dólar de 2001 para frente e um aumento do preço das commodities. Então, propiciou que o Brasil fosse extremamente superavitário, uma enxurrada de dólar e dentro de uma economia estável, que foi proporcionado pelo Plano Real. E a gente não tem outro meio mais agora. Não dá para acreditar que a gente vai ter um novo boom de commodity, que o dólar vai voltar a se desvalorizar. Não tem cenário para isso. Não tem cenário. Ou seja, a gente desperdiçou um boom, tá? Um boom de commodity, a gente desperdiçou uma entrada, uma enxurrada de dólar no país, em função de políticas econômicas enviesadas. Não tem outra explicação. A gente se isolou. E o Brasil hoje está mais isolado do que nunca. É um país extremamente fechado. Né? Você, para importar qualquer produto que a gente não produz aqui, o custo é altíssimo. Com isso, você inviabiliza, não só você encarece o consumo, mas você inviabiliza até a concorrência, porque é uma ideia torta essa de que se você fecha a sua porteira, a tua indústria vai bombar. Isso não existe em lugar nenhum. É só olhar os países que são porteira fechada e olha a indústria desses países. Né? Os Estados Unidos é porteira aberta. Até certo ponto. Você vê agora, saiu uma reportagem do Serasa dizendo que mais de 50% das empresas estão inadimplentes. Ou seja, com cheque sem fundo, ou com um fornecedor, ou com bancos, enfim. Se você tem um ambiente que mais de 50% das empresas estão inadimplentes com algum parceiro, você imagina a quantidade de empresas que não está pagando imposto. Pensa bem. Se a gente tem 50% de empresas inadimplentes, com fornecedores, com um cheque sem fundo, com um banco, com certeza essas empresas não estão pagando imposto. Então você tem um ambiente que mais de 50% das empresas não pagam imposto. Como é que você vai ter aumento de imposto dentro desse cenário? Não existe, cara. Você vai ficar botando imposto para meia dúzia ali pagar para sustentar o resto. Não existe. Tem que cortar tudo mesmo. Tem estudos. Benefício social é tudo. Não tem estudos no mundo todo que determinam qual é o nível de imposto que uma nação consegue pagar. E se você subir mais o imposto, a arrecadação tende a diminuir. É uma curva. Quanto mais você subir o imposto, eu cheguei a ler sobre isso. Porque você sobe o imposto, começa... Primeiro que você vai diminuir a base, porque algumas empresas não vão estar aguentando pagar. E outras vão simplesmente vai aumentar a inadimplência, vai aumentar aquelas que não vão querer pagar mesmo, vão encontrar subsídio de não pagar o imposto, enfim. Então, assim, a arrecadação não sobe junto com o aumento. Né? Existe um limite. E você também esmaga o setor produtivo, você esmaga o consumo. Consumir, gente, aqui no Brasil é uma loucura. Você tem que ser um herói para consumir. Agora, no Dia das Crianças, por exemplo, o brinquedo tem 70% de imposto. Né? Você vai comprar um brinquedo, 70% do brinquedo é imposto. Né? E fora outros bens. Então, se consumir no Brasil, você tem que ser muito campeão mesmo. Você tem que ser aquele cara que, eu quero dar dinheiro para o Estado. Então, infelizmente, a gente não tem isso aqui, né? É isso aí, gente. Um ambiente econômico para você empreender aqui no Brasil hoje está bem difícil. Tá? Realmente, se você não pegar um setor onde tem alguma coisa, assim, seja uma coisa extremamente diferenciada, você vai sucumbir aí, não consegue. E diante de um cenário político que, olha, já são 10 meses de governo, nenhuma medida pró-crescimento econômico, nenhuma. É um governo que está ali brigando para não cair, está igual o Vasco, o governo do Vasco, está jogando para não cair. E o Brasil fica esperando, a gente está parado. E achar que vai ter uma melhora na Bolsa, uma melhora econômica, que o dólar vai aliviar, enquanto esse cenário não se desfizer, é difícil que se tenha uma melhora, não é não? Não tem um cenário claro, o país está paralisado pelo imbróglio político, é complicadíssimo, como eu falei, a semana é semana decisiva, o que vai acontecer com o Eduardo Cunha, qual vai ser a postura da Dilma, já está barganhando cargos, se passar o impeachment tem que ter uma votação, são várias votações ao longo do processo,
E vai chegar, é um longo prazo, obviamente, é uma batalha política que vai ocorrer no Congresso para esse impeachment. Agora, o trader, aquele cara que gosta do risco maior, se houver pelo menos a votação de uma abertura de impeachment, vai dar um rally positivo na Bolsa. A Bolsa vai subir. Sim, se o impeachment passar, esse mercado vai disparar, eu acho. Vai disparar, exatamente. Mas os problemas não... Então não achem que essa é a solução para o mercado subir. Agora vai subir, não esquece. Porque na hora que o mercado... Isso é uma coisa pontual mesmo. Exatamente. Na hora que o mercado parar para fazer as contas, observar e ver que quem vai assumir seria o Temer, sem também nenhuma agenda. Ô Lobo, vamos colocar na mesa a hipótese de Michel Temer. Eu acho que o Michel Temer faria um governo, tentaria fazer um governo de acordo nacional, de suprapartidário, tentando colocar os melhores quadros no ministério. Não seria essa loucura que está acontecendo no país atualmente. Eu acho que ele pelos erros passados, ele tentaria fazer um governo ponte, um governo de coalizão, para tentar conduzir o país. E eu acho que seria um governo que iria surpreender muita gente, queria realmente surpreender favoravelmente muita gente. Eu acho. É uma hipótese que eu estou colocando. Eu acho que qualquer coisa atualmente é melhor do que a Dilma no poder. E eu acho que o Michel Temer tem mais embasamento, mais escopo para conduzir o Brasil nessa transição do que continuar com a Dilma. Isso daí, não, isso aí é fato, porque são 10 meses de governo Dilma, economicamente não mudou nada, nenhuma proposta para melhora do Brasil, para voltar ao crescimento. Agora, o que me assusta, gente, é que eu não sou economista, sou administrador, o Júlio é economista, pode falar até melhor sobre isso, mas o que me assusta é o seguinte, isso é muito claro, a partir de 2009 mudou-se a agenda econômica, né, denominada nova matriz, e deu no que deu. E ainda tem gente dentro do PT e alguns economistas, Júlio, que defendem a volta do mesmo modelo, ou seja, e aí, o que passa na cabeça dessas pessoas? Deu errado e vamos continuar com errado, é isso? A tese da Fundação Perseu Abramo, do PT, até do Lula, de forma oportunista, como sempre, eles defendem que tem que aumentar os gastos, retomar os investimentos públicos, a economia voltaria a crescer, aumentaria a arrecadação e aí haveria um equilíbrio fiscal pelo aumento da arrecadação. Mas não vai chegar a esse ponto, porque você aumentar gastos, você vai piorar as expectativas dos agentes, que já são muito ruins em relação à questão fiscal, são gastos de má qualidade, a grande crise que a gente vive é uma crise do desequilíbrio fiscal, e é uma hipótese louca do PT achar que aumentar gastos vai retomar crescimento, o país vai voltar a crescer e vai abrir as portas, abrir o caminho para o Lula se candidatar e ser eleito em 2018. Essa é uma hipótese louca, alucinada, o mercado vai reagir fortemente a isso. É uma hipótese totalmente fora de discussão. Não dá para discutir, a situação fiscal já é muito ruim, uma série de pedaladas, de transferência de recursos, de adiamento de receita, de adiamento de despesas, antecipação de receitas. A gente está nessa crise em função disso. A crise que a gente vive hoje é uma crise gerada pela má governança do primeiro mandato. E esse Perseu Abramo argumenta que o problema do Brasil atualmente, a crise que a gente está vivendo, é fruto do ajuste fiscal do Levy. Quer dizer, uma loucura completa. Que nem ocorreu, o ajuste não aconteceu. Que nem ocorreu, é um diagnóstico alucinado dessa turma, é uma turma oportunista, não merece a mínima credibilidade. Márcio Pokman, esses caras não merecem a mínima credibilidade, é um escândalo. Eles divulgaram um comunicado, um relatório sobre isso, não merece a mínima credibilidade, a mínima repercussão. Acho que o negócio é neutralizar esses caras, é ignorar essa turma. Que realmente não é um absurdo, né? A gente aqui, a gente é totalmente liberal, o Haroldo então é mais ainda, né? Que é uma visão totalmente contrária do que acontece hoje no país. Né? Também nós não temos a verdade, né? Óbvio, e o Brasil também é um país que fato, historicamente, não vai aceitar muito bem o liberalismo em função do brasileiro achar que o Estado tem que cuidar, sim, do brasileiro. Isso é um trabalho aí para essa questão aí agora da gente estar nesse ouvido aí, agora tem um novo partido, enfim, da academia já falar sobre isso, e a gente vê um movimento em relação a esclarecimento do que é o liberalismo aqui no Brasil. Isso daí é coisa para isso ter um longo prazo, né? Isso aí ser implantado a longo prazo. Então, gerações. Você não consegue tirar a cabeça das pessoas, fazer com que elas entendam que elas vão ter menos benefícios, que elas vão ter que empreender mais, que elas vão ter que
viver a vida delas, que isso vai, infelizmente, não, vai ser, é difícil, é difícil. Não é uma fácil. Deixa eu só corrigir, senhores. A questão da política keynesiana anticíclica, ela é efetiva quando você tem uma crise, uma prostração na economia, em função de um choque externo, de uma crise de crédito, não por mais ações de política econômica do governo. O que a gente está vivendo aqui é o retrato de mais decisões tomadas no primeiro mandato. Então, você voltar a gastar mal, como você gastou no primeiro mandato, vai piorar mais a situação. Então, a política keynesiana agora, ela é contraproducente, ela não faz sentido. Só para esclarecer o que o Júlio está falando para a nossa audiência, né? A política keynesiana anticíclica foi implementada a partir de 2008 com a crise, né? Que o Lula virou, o Estado vai gastar mais e tal, e tal. Esse seria a política keynesiana anticíclica. O Estado intervém um pouco mais e tal. Só que ela foi muito efetiva lá naquele momento, que era o que o Júlio comentou, a gente estava numa crise, né? E a mão do Estado foi, tanto que o Lula bravatava que aqui seria uma marolinha. Né? Só que ela funciona num período único, curto. Depois se esgota. O que acontece é o seguinte, a gente está vivendo uma crise por mais decisões passadas de política fiscal, né? E estão querendo retomar essa política fiscal que foi mal adotada em 2011 a 2014. Quer dizer, não faz sentido, gente. Realmente é um absurdo essa hipótese aí do PT, da turma do Lula. O Lula está querendo botar essa turma no poder, tendo o ministro Henrique Meirelles. Olha que absurdo. Henrique Meirelles vai bater de frente com esses loucos da Perseu Abramo. A coisa não vai evoluir. O Meirelles é um cara com uma formação ortodoxa, um cara que não vai entrar nessa loucura de gastos sem contraponto, sem receita. Ele não vai concordar com isso se ele for para a Fazenda. Então, realmente, o governo está perdido, o Lula também está perdido. Vamos ver como é que vai evoluir os fatos. Né? Vamos ver até semana que vem, então. Ok, senhor. Então, de fato, a gente vai ter aí uma semana decisiva, ou não, né? Mas o investidor tem que ficar atento a essa questão política que está refletindo no mercado. Sem sombra de dúvida. Lobo, só pontuando, né? O que vai acontecer com o Eduardo Cunha, como é que vai ser a reação da presidente aos movimentos do Eduardo Cunha? É isso que vai nortear a semana que entra. Exatamente. É porque às vezes as pessoas não entendem que a gente comentando muito de política, e a economia? Mas é que política e economia são muito ligadas. Inclusive, pessoal da nossa audiência, eu queria indicar esse livro aqui. Tá? É um livro do Bruno, eu não sei dizer isso aqui não, Gachan. Pare de acreditar no governo e por que os brasileiros não confiam nos políticos, mas amam o Estado. E o que ele debate no livro dele é exatamente isso, a dissociação entre Estado e político. Aqui no Brasil se dissocia muito, né? O Estado da política. Coisa que são do político. O político é uma coisa, o Estado é outra. É a mesma coisa. E a nossa economia hoje é mandada, hoje sempre, né? Mas não se ela fosse liberal. Né? Hoje ela é comandada pela política. Decisões políticas afetam o mercado financeiro. Uma economia liberal que a gente pode falar mais à frente em outros programas, aí o Estado um pouco, a atuação do Estado é um pouco diferente. Né? Essa configuração do governo de coalizão, né, a PMDB, e aí assaltam direto as estatais. Né? As estatais estão totalmente expostas ao tráfico de influência que está correndo no país. Não, as políticas de Estado são mal empregadas e tudo bem, mas o problema são as estatais, né? A Eletrobras, Petrobras, que foram vilipendiadas pelos políticos, pelo Congresso. E por isso que eles batem na tecla da não privatização. Para usar a estatal como instrumento de barganha política. É isso que tem que acontecer. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer governo, mais privatização, menos o Estado. É isso que tem que acontecer. Exatamente. Tá bom, senhores, já estouramos o tempo aqui. Esse foi o nosso E Agora. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta e nesse novo formato online. Ótimo. Valeu. Obrigado, um abraço aí a todos.